Ah, como tudo mudou desde o início da guerra na Ucrânia. Quando a Rússia invadiu, muitos acreditaram que os combates se limitariam à Ucrânia. Rússia atacou, Ucrânia se defendeu. Esse era o acordo aos olhos russos, e assim a guerra ocorreu por um tempo. Mas tudo mudou. A Ucrânia está realizando ataques profundos semanais contra alvos dentro da Rússia. Agora esses ataques estão ficando ainda mais intensos. Nada na Rússia está seguro, pois a Ucrânia fez algo inacreditável, que deve virar o pior pesadelo de Vladimir Putin. Tudo começa com uma arma já bem conhecida pela Rússia, a Paleonitsia. Uma versão melhorada desse drone míssil entrou nas Forças Armadas Ucranianas em 24 de agosto, sendo usada pela primeira vez contra uma base militar russa em Voronezh. O primeiro uso coincidiu com o Dia da Independência da Ucrânia, claramente para enviar uma mensagem a Putin. Esta é a arma que a Ucrânia usará para proteger sua soberania. A Paleonitsia era uma arma impressionante, embora poucos detalhes sobre suas capacidades sejam conhecidos, já que a Ucrânia mantém sigilo total sobre o projeto. Ainda assim, há cerca de um ano, o míssil drone tem sido uma peça-chave das capacidades de ataque em profundidade da Ucrânia e vem causando estragos nas forças russas desde então. Se essa fosse a história final, Putin já estaria irritado. Cada arma extra que a Ucrânia pode usar contra sua máquina de guerra é mais do que ele queria. A Ucrânia nunca deveria atingir a Rússia em seu próprio território, mas isso continua acontecendo. Agora, a Ucrânia poderá atingir mais longe do que nunca com seu Paleonitsia. Isso porque, como informou o Kiev Post em 3 de setembro, o Paleonitsia acabou de receber uma atualização massiva que vai transformá-lo de uma arma perigosa em uma ainda mais letal. Isso é um pesadelo para bases militares russas e refinarias de petróleo. A atualização ocorreu pois a nova versão do Paleonitsia foi mostrada recentemente em uma feira de defesa em Kielce, Polônia. Militani fornece os principais detalhes após ver a arma e, ao que tudo indica, questionar seu fabricante, o Ukroboronprom, sobre suas capacidades. As especificações impressionam. Militani afirma que a nova versão do drone tem 35 metros de comprimento e 17 de envergadura. É compacto para fugir das defesas aéreas russas, mas grande para levar uma carga explosiva potente. Militani afirma que a nova versão do drone míssil pesará cerca de 320 quilos. Aproximadamente 100 quilos desse peso serão da unidade de combate do drone. O novo Paleonitsia poderá entregar mais de 90 quilos de força explosiva a um alvo. Mesmo com carga explosiva pesada, não adianta se a Rússia conseguir derrubar essa arma evoluída do céu. A Ukroboronprom considerou essa possibilidade e faz de tudo para impedir que as defesas aéreas russas atinjam o novo Paleonitsia. O drone míssil tem um alcance muito maior, de 650 quilômetros, o que significa que agora é capaz de atingir alvos além das regiões de fronteira da Rússia. Ele é rápido, atingindo velocidade transônica de até 900 km por hora. Muitos sistemas de defesa aérea russos usam mísseis bem mais rápidos. O S-400 tem mísseis que, segundo relatos, alcançam Mach 15 mais de 20 vezes a velocidade do novo drone ucraniano. Velocidade não é tudo na defesa aérea. Sistemas como o S-400 foram feitos para atingir grandes alvos aéreos rápidos e visíveis nos radares, que têm dificuldade de escapar de mísseis. O Paleonitsia é um desafio bem diferente para esses sistemas superarem. Isso fica claro pela capacidade do drone míssil de mudar rapidamente de altitude, voando entre 15 e 500 metros. Isso é baixo, especialmente comparado aos caças com tetos de voo de dezenas de milhares de pés. Por isso, as defesas aéreas russas terão dificuldades com o novo Paleonitsia. Na sua altitude mais baixa, o drone fica tão próximo do solo que qualquer míssil lançado contra ele tem tanta chance de atingir uma estrutura valiosa dentro da Rússia quanto de acertar um pequeno drone. Os radares do sistema de defesa aérea russo não rastreiam bem. E tem mais! Uma das principais defesas da Rússia contra os drones da Ucrânia é a guerra eletrônica, ou guerra eletrônica. Em abril, a Forbes informou que a Rússia implantou novos sistemas de guerra eletrônica para combater drones ucranianos.
Esses sistemas são capazes de bloquear e até mesmo enganar os sinais de sistema de posicionamento global, dos quais os drones normalmente dependem para navegação, tornando-os contramedidas muito eficazes. Um drone que não sabe para onde deve ir inevitavelmente vai errar o alvo, especialmente ao percorrer uma distância tão grande quanto a que o novo Paleonitsia pode percorrer. A Ukroboronprom encontrou uma solução para esse problema. A Euromaidan Press informa que a nova versão do drone míssil usa navegação inercial, tornando-o menos vulnerável à guerra eletrônica, com algum tipo de resistência a interferências eletrônicas, embora não saibamos exatamente qual é essa forma de resistência. Militani diz que o Paleonitsia agora pode voar de forma autônoma, sugerindo que talvez não precise mais dos sinais de sistema de posicionamento global que os sistemas de guerra eletrônica da Rússia bloqueiam e falsificam. Pelo menos não do mesmo modo que um drone comum precisa. O Paleonitsia usará navegação por satélite só para corrigir a rota se sair do trajeto automatizado. Assim, não haverá sinal constante de sistema de posicionamento global para os sistemas de guerra eletrônica russos detectarem e destruírem. Os sinais de satélite serão intermitentes e usados só quando necessário, dificultando a detecção por sistemas de guerra eletrônica. Mesmo que detectem os sinais, eles provavelmente desaparecerão antes que a Rússia possa bloqueá-los. Há também a natureza simbólica do Paleonitsia a considerar. O drone míssil recebeu o nome de um pão tradicional ucraniano para destacar que é uma arma feita na Ucrânia, pela Ucrânia. Também há um elemento de zombaria no nome. Devido às diferenças entre as línguas russa e ucraniana, Paleonitsia é um nome que os ucranianos conseguem pronunciar facilmente, enquanto os russos se enrolam. Esse fato reforça o impacto cultural do drone míssil, visto como símbolo da identidade ucraniana mais do que quase qualquer outra arma. Então, a conclusão aqui é simples. O Paleonitsia já era uma arma muito importante para a Ucrânia. A Ucrânia não revelou muitos detalhes sobre a versão original do drone míssil ou sua data de uso. A nova versão é tudo o que tornou o Paleonitsia excelente, só que melhor, maior, mais forte, mais rápido. Este drone míssil pode devastar qualquer alvo atingido. Isso nos mostra por que é tão importante que a nova versão do Paleonitsia tenha surgido agora. Primeiro, o momento da chegada desse drone míssil aprimorado não pode ser subestimado. Por quê? Atualmente, os Estados Unidos dificultam que a Ucrânia faça ataques em profundidade. Foram uma das formas mais eficazes de prejudicar o esforço de guerra da Rússia. Em 23 de agosto, poucos dias antes do lançamento da nova versão de Paleonitsia, o Wall Street Journal informou que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América impediu a Ucrânia de usar armas de longo alcance, como os ATACMS, para atacar a Rússia em seu território. Isso não é uma proibição total, embora na prática seja. Agora, a Ucrânia precisa passar por um processo de aprovação para cada ataque que deseja realizar. Um sim dos Estados Unidos da América é tão raro que a Ucrânia não recebeu nenhum nos últimos meses, que os Estados Unidos da América têm essa política de aprovação em vigor. A necessidade de aprovação aparentemente entrou em vigor em algum momento durante a primavera. Segundo o The Wall Street Journal, o veículo também observa que uma das fontes anônimas que contatou para o artigo disse: houve uma ocasião em que a Ucrânia tentou usar ATACMS contra um alvo em território russo, mas teve o pedido de permissão recusado. O mecanismo de revisão também precisa da aprovação do secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, que decide em última instância. O uso de mísseis dos Estados Unidos da América pela Ucrânia ou de outros mísseis ocidentais que dependam de sistemas ou inteligência americana está seriamente em dúvida. Esse processo de aprovação gerou dois problemas para a Ucrânia. Isso permite que a Ucrânia use mísseis de longo alcance dos Estados Unidos da América dentro da Rússia, baseado totalmente na abordagem dos Estados Unidos da América à Rússia na época. Os Estados Unidos da América defendem que a guerra na Ucrânia deve acabar com um acordo de paz, segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt. Segundo o The Wall Street Journal, Trump deixou claro que a guerra na Ucrânia deve terminar. Segundo o veículo, não houve alteração militar entre Rússia e Ucrânia até agora, o que é um problema para a Ucrânia. Se os Estados Unidos da América buscam a paz mediando a negociação, querem parecer o mais neutros possível.
Essa neutralidade poderia ser facilmente questionada se mísseis fabricados nos Estados Unidos da América estiverem explodindo bases em refinarias de petróleo dentro da Rússia. Por isso, o novo processo de aprovação está em vigor, dando opções aos Estados Unidos da América. Se os Estados Unidos quiserem agradar Putin, negarão todos os pedidos da Ucrânia. Só haverá aprovação se os Estados Unidos da América quiserem que a Ucrânia ataque um alvo, não apenas se os ucranianos acharem o alvo importante. Segundo, vamos supor por um momento que a Ucrânia tenha alguma chance de ser aprovada para lançar. Mesmo que esse fosse o caso, o fato de ter que passar por um processo de aprovação significa que tempo valioso é desperdiçado. Um alvo, como uma aeronave, pode não estar lá amanhã. Cada hora perdida para obter aprovação aumenta as chances de inviabilizar um alvo. Também não podemos descartar que o pedido da Ucrânia vaze para a Rússia por agentes infiltrados no Departamento de Defesa, tornando o esforço inútil. Há uma ironia cruel na necessidade dos Estados Unidos da América de aprovação, que aparentemente eles mesmos não concedem. Em 31 de agosto, o Kiev Independente informou que 3.350 munições de longo alcance dos Estados Unidos da América AIM-1 estão a caminho da Ucrânia. Financiado por 850 milhões de dólares de parceiros europeus da Ucrânia, o ERAM tem alcance de 285 milhas e foi criado para dar à Ucrânia uma arma acessível para atacar atrás das linhas inimigas e em território russo. Agora, não é certo se a Ucrânia conseguirá usar os ERAMs para um dos propósitos pretendidos. O processo de aprovação americano deve valer para essa arma fabricada nos Estados Unidos da América, mesmo sendo projetada para esse fim. Os Estados Unidos da América parecem decididos a impedir que a Ucrânia faça isso, o que nos remete à Paleonícia. Não é coincidência que esse drone míssil mais potente e com maior alcance tenha surgido logo após os Estados Unidos da América criarem seu novo processo de aprovação. A Ucrânia entende que deve reduzir ao máximo terceiros e intermediários em decisões sobre ataques em profundidade. Construir suas próprias armas é a melhor maneira de fazer isso. Com o Paleonícia, a Ucrânia não precisa buscar a aprovação de ninguém. Ela simplesmente escolhe um alvo russo e dispara. Não há atraso nos ataques, nem preocupação se uma resposta positiva ou negativa virá dos Estados Unidos da América. A Ucrânia está excluindo ativamente um aliado dos ataques de longo alcance, por razões que considera justificadas. O Paleonícia simboliza não só a Ucrânia, mas também sua capacidade de realizar o que parte do Ocidente não deseja que ela faça: atacar alvos terrestres e navais na Rússia. Putin também enfrenta o aumento da produção do Paleonícia, segundo a Euromaidan Press. Autoridades ucranianas planejam ampliar a produção do drone míssil após seu primeiro ataque bem-sucedido em 24 de agosto do ano passado. Em agosto de 2025, a produção é de cerca de uma unidade diária, segundo o Kiev Post. Provavelmente, isso ocorreu devido ao investimento de dólares americanos, 116 milhões da Lituânia, na produção do drone, seguindo o modelo dinamarquês de apoio à indústria de armas da Ucrânia. Esse modelo, que como o nome sugere, foi criado pela Dinamarca, é um mecanismo pelo qual os países compram armas da Ucrânia. Essas armas são fabricadas e usadas pela Ucrânia, mostrando que o modelo dinamarquês existe para fortalecer o setor de defesa em crescimento da Ucrânia, ao mesmo tempo em que oferece aos países europeus, que talvez não queiram abrir mão de suas próprias armas, uma forma de entregar armas para a Ucrânia. Modelo eficaz. Atualmente, a Ucrânia utiliza-o para fabricar 365 drones, Paleonícia por ano. Podemos supor que a nova versão do drone míssil logo será testada em combate, para garantir que ele cumpra todas as melhorias que, segundo relatos de Militene, ele possui, supondo que esses testes sejam bem-sucedidos. A expectativa é que a Ucrânia foque na produção da nova versão do Paleonícia, garantindo estoque para ataques em profundidade contra a Rússia. Falando sobre a indústria de defesa da Ucrânia, isso nos leva a outro motivo pelo qual o surgimento da nova versão do Paleonícia é tão importante. O novo drone míssil de longo alcance da Ucrânia não está sozinho. Na verdade, ele está sendo acompanhado por uma série de outras armas de longo alcance. Todas estão sendo construídas na Ucrânia e serão devastadoras contra a Rússia. Essas armas são produzidas em resposta à incerteza causada pelo novo processo de aprovação dos Estados Unidos. Putin não se importará com os motivos, mas sim que a Ucrânia está criando armas para esse fim, o que mudou a guerra completamente. O Flamingo é uma das novas armas, alcançando mais de 2.900 quilômetros e podendo atingir o centro da Rússia, para eliminar quase qualquer alvo militar relevante na guerra da Ucrânia.
O Flamingo foi criado pela empresa ucraniana Firepoint. O político afirma que não é só um míssil de longo alcance, mas também uma arma potente, como explicou a Chief Executive Officer da Firepoint, Irina Tarek. Não queríamos divulgar, mas agora é o momento. Flamingo é um míssil de longo alcance capaz de levar uma ogiva de 1.150 quilos e percorrer 3.000 quilômetros dentro da Rússia, afirma Tarek ao político. Para contextualizar, 1.150 quilos são cerca de 2.500 libras, peso capaz de destruir instalações inteiras. O novo míssil levou apenas 9 meses para ser desenvolvido, acrescenta Tarek. E a empresa dele já está em um ponto em que pretende produzir 200 deles por mês. Putin pode logo enfrentar flamingos destruindo instalações militares na Rússia, além de drones de mísseis aprimorados. E isso sem citar a nova versão do míssil Netuno que a Ucrânia desenvolve. Como o Paleonitsia evoluído, esse novo Netuno foi criado para ir mais longe e ser mais potente que o original. Você pode aprender tudo sobre isso se assistir ao nosso vídeo cobrindo o desenvolvimento do míssil. Aqui vemos um esforço claro da Ucrânia para criar um arsenal grande e muito potente de armas e isso significa que ela não terá que se preocupar com garantias de segurança de seus aliados. Segundo o New York Times, que publicou um relatório sobre a indústria de defesa bilionária da Ucrânia em 2 de setembro, o veículo mencionou o ministro do interior da Ucrânia, Ihor Klemenko, que descreveu o clima atual no país. Klemenko afirmou que a principal garantia de segurança da Ucrânia é um exército capacitado, bem treinado e sempre pronto para o combate. Esta é uma forma diplomática de dizer que a Ucrânia vai se tornar uma força tão poderosa que ninguém, especialmente a Rússia, vai querer mexer com ela novamente depois que a guerra terminar. Então, há um aspecto voltado para o futuro no desenvolvimento do novo Paleonitsia e de outras armas de longo alcance semelhantes. A Ucrânia está de olho em um futuro onde a guerra com a Rússia tenha terminado, mas a Rússia ainda pode representar uma ameaça. Quanto mais armas de longo alcance a Ucrânia construir, mais fácil será ameaçar responder a ataques russos com mísseis e drones capazes de destruir rapidamente a infraestrutura militar do país. Quanto às garantias de segurança, a Ucrânia adoraria tê-las, mas está se certificando de que está preparada para um futuro em que elas talvez não sejam fornecidas. Voltando ao presente, o surgimento da nova Paleonitsia mostra isso. A Ucrânia busca expandir a estratégia de ataques de longo alcance desenvolvida nos últimos anos. Essa estratégia não leva a nada. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deixou claro em 31 de agosto, após ataque russo, que deixou 60 mil ucranianos sem eletricidade. Com a Al Jazeera informando que a Ucrânia está planejando novos ataques em profundidade em resposta, a Ucrânia também usou esse tipo de ataque para prejudicar seriamente a capacidade de refino de petróleo da Rússia. De acordo com a Politico, até 20% da produção de combustível da Rússia está fora de operação, o que está causando uma escassez generalizada de combustível dentro da Rússia. Tudo isso faz parte do plano da Ucrânia. Quanto mais descontentamento for semeado na Rússia, maiores as chances do povo se rebelar contra Putin. E mesmo que isso não aconteça, os ataques profundos da Ucrânia enfraquecem sistematicamente a máquina militar russa, aliviando a pressão sobre as defesas ucranianas nesse processo. É nesse enfraquecimento que a nova versão do Paleonitsia se insere. A Ucrânia pegou uma arma comprovada em combate e a melhorou de todas as formas possíveis, com o Flamingo, o Longo Netuno e todas as outras armas de longo alcance que a Ucrânia está desenvolvendo. Putin não poderá contar com os Estados Unidos da América rejeitando ataques em seu território por muito tempo. A Ucrânia não pedirá permissão, apenas atacará os alvos necessários quando for preciso. A Ucrânia vai lançar em Putin um drone míssil com um nome de pão que ele nem sabe pronunciar. E o líder da Rússia nada pode fazer. Mais armas de longo alcance ainda virão. A Ucrânia cansou de se defender e começa a usar o grande arsenal de mísseis acumulado nos últimos 2 anos. Saiba mais sobre o caos que atingirá a Rússia em nosso vídeo. Inscreva-se no The Military Show para mais novidades sobre as armas avançadas da Ucrânia. Obrigado por assistir.